boa tarde, que a paz que excede a todo entendimento e que vem de Deus permeie a vida de cada um de vocês em mais essa tarde ensolarada no nosso estado de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Peço que vocês compartilhem a nossa página do Face, SEC Santa Catarina, e nos ajudem a divulgar. Essa live está muito boa. Deus nos criou de maneira maravilhosa e não podemos prescindir de nenhuma parte do nosso ser, de nenhuma das nossas faculdades. Temos procurado mostrar o quanto é importante nós darmos conta de que o espírito humano é um fator humano essencial. O ser humano só é total quando vive equilibradamente nas três esferas: física, psicológica e espiritual. Pois somos seres biopsico-socioespiritual. Ainda dentro do Novembro Azul, para falarmos de cuidados espirituais, um diálogo necessário na atenção à saúde, estão conosco o pastor Pedro Mecabô, que é mestre em psicologia, biólogo, professor, escritor, pastor titular na Igreja do Evangelho Quadrangular do Belvedere, em Chapecó, Santa Catarina. Boa tarde, pastor Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça, boa tarde, Fabiana, minha vizinha. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, e você que está aí na sua casa, quem sabe aí no seu trabalho, participando conosco de alguns momentos especiais, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Amém. E a doutora Fabiana, professora, né, Fabiana Brunhag, ela é mestre em Ciências da Saúde e doutoranda pela Fundação Universitária de Cardiologia, do Instituto Cardiologia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É docente da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Chapecó, no curso de enfermagem, e atua nas áreas de urgência e emergência, integrante do GPISC, Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Cuidado. Boa tarde, doutora Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, pastora Graça, boa tarde, pastor Pedro, boa tarde a todos que nos ouvem, muito obrigada pelo convite. Também estará conosco daqui a pouquinho a professora e doutora Bruna Nadalete de Araújo, que é doutoranda em Educação nas Ciências e docente na Unijuí, Universidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no campus de Juí, lá no Rio Grande do Sul, no curso de enfermagem, e atua na terapia intensiva de adulto, integrante do CGES, Grupo de Pesquisa, Cuidado, Gestão e Educação em Enfermagem e Saúde. Doutora Fabiana, o tema que nós vamos abordar está contido no livro Cuidados Espirituais, um diálogo necessário à atenção à saúde, publicado pela Ideográfica, né? Gráfica e Editora. Como surgiu esse projeto? Então, na verdade, esse livro ele foi conduzido e organizado por uma colega que se chama Leonie Benedito, que ela trabalha toda a parte de cuidados paliativos dentro da área, tanto na enfermagem quanto na medicina. Ela trabalha, além dela trabalhar a disciplina cuidados paliativos, ela também trabalha, o doutorado e o pós-doutorado dela é nessa área da terminalidade, que é onde se insere dentro da saúde, é onde a gente vê mais presente a espiritualidade, né? É nos processos de terminalidade do paciente, em que isso fica mais evidente, tanto no paciente quanto nos seus familiares. E de tanto a gente trabalhar com isso, né, com o processo de morte, morrer, a gente sempre sentiu a necessidade, né, não só nós, mas é uma necessidade geral dos enfermeiros e médicos, também do pessoal que trabalha principalmente em hospitais, nos setores em que nós trabalhamos, que é setor de urgência, emergência ou terapia intensiva. A gente sempre teve essa necessidade de expandir esse conhecimento, né, de como a espiritualidade ser valorizada e ser aliada nesse momento em que ela se faz tão importante para o paciente. Então, através dessas necessidades, surgiu a ideia dessa professora que trabalha especificamente nessa área de organizar um livro em que cada enfermeiro, cada autor, né,
desenvolveria um tema dentro da espiritualidade no cuidado da saúde. E assim organizamos e saiu o primeiro. Ela já está organizando o outro, porque é a área de estudo, né, dessa professora. Uhum. Eu achei muito, muito produtiva a ideia, né? Fiquei muito, 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 muito feliz quando o pastor Pedro me falou e que ele tinha participado, porque eu sempre vi dessa forma, que a igreja pode contribuir, que o espiritual pode se unir com as ciências para qualificar, né? As coisas, a vida do ser humano. Pastor Pedro, a importância dos pastores estarem inseridos em um projeto como esse. Eu vejo assim, este primeiro trabalho, como falou a doutora Fabiana, voltado para a área espiritual, para a área da fé, me parece assim que é um primeiro passo que ela está dando, que nós, de uma forma ou de outra, pudemos, digamos assim, contribuir de alguma forma ou de outra. Eu vejo assim como um horizonte bastante promissor. Eu não consigo separar o homem físico do homem espiritual, do homem material, e quem trabalha nesta área, eu vejo muitas vezes assim, as enfermeiros, os médicos desesperados, os técnicos, os enfermeiros, buscando assim uma maneira de aliviar o sofrimento, muitas vezes até nem do paciente, mas muitas vezes dos familiares, porque é uma situação verdadeiramente muito difícil. E neste momento crucial da vida de todo ser humano, vamos dizer de todo ser humano, porque quem trabalha, por exemplo, nesta área afim, por exemplo, a doutora Fabiana, aos médicos intensivistas que estão ali, que estão, eu não diria até acostumados a verem a morte, a verem a vida se esvaindo, podemos dizer assim, do corpo. Eu vejo assim um primeiro passo, porque quando nós entendemos, quando nós começamos a entender um pouco as coisas espirituais, a gente pode perceber que, na verdade, o corpo físico ele está pelo seu tempo, não diria tempo de validade, mas pela sua própria biologia, ele está ficando aqui nessa Terra, mas nós entendemos que além do nosso corpo nós temos nós temos uma alma, nós temos uma vida espiritual, e nesse capítulo que eu tenho uma pequena contribuição, na verdade, e eu acho isso muito importante, que as áreas das ciências médicas, das ciências de enfermagem e de outras áreas afins busquem inserir cada vez mais o conhecimento, pessoas que trabalham, digamos assim, na área espiritual. Porque naquele momento, Fabiana, a senhora há de ver que não tem mais em quem buscar. Naquele momento não tem mais. Muitas vezes é um conhecido, às vezes, do profissional ali, mas ele tenta de todas as maneiras e ele vê e não tem o que fazer. Mas quando entra a área espiritual, quando entra a nossa fé, quando entra a espiritualidade, entra algo diferente, não é verdade? Dar para aquela pessoa que está, que a sua alma está partindo, dar um momento de paz. Dar um momento de paz para o familiar que está ali desesperado, que está ali, que não tem mais consolo muitas vezes, mas muitas vezes um abraço carinhoso já resolve. E eu vejo assim com muitos bons olhos, digamos assim, os pastores que têm se dedicado e que têm se colocado à disposição, digamos assim, para quê? Para que o sofrimento de outras pessoas possa ser amenizado. Isso, na verdade, coopera para aquilo que o próprio Jesus, que o próprio Deus nos disse,
que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes o profissional está ali, mas se ele se colocar no lugar um pouquinho do enfermo, do doente, é uma situação bem... Mas eu vejo assim com muitos bons olhos. Eu vejo que os pastores deveriam estudar um pouco mais, se colocarem à disposição, porque pelo que me parece, Fabiana e Pastora Graça, assim não se encontra muitas pessoas dispostas a compartilhar o conhecimento, a experiência, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Verdade. É um investimento de tempo, né? Você tem que se desprender daquilo que é seu para dar para o outro, em prol do outro, né? Sem remuneração, às vezes, porque um livro desse até aquele, né? É um tempo que você doa, uma doação. Pastor, nós temos uma participação aqui, o pastor Sidney Batista diz que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, concordo com o pastor Pedro, não dá para separar. Muito importante o pastor ou a pastora não se preocupar apenas com a saúde e o crescimento espiritual, mas precisa cuidar das duas emoções, acho que é das suas emoções, e tomar os cuidados com a saúde física. Jesus nos ensinou a sermos simples como a pomba, prudente como a serpente. Provérbios diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre pena. E para a senhora, doutora Fabiana, como foi a experiência de ter uma pessoa, apesar do pastor Pedro ser um biólogo, né? Ele não é totalmente leigo, assim, ele é um biólogo formado, então, ele tem conhecimento na área, né? Mas como foi para a senhora, uma pessoa fora do meio acadêmico ali, junto com vocês produzindo? Na verdade, quando a gente pensa, né, na produção de um artigo, a gente sempre pensa cientificamente, né, na produção de um artigo científico. Então, para a gente não pecar no sentido de ser totalmente científico e deixar de lado um pouco assim, ó, o lado mais leve, o lado espiritual da visão de um pastor, surgiu a ideia de eu convidá-lo, porque no que dependesse, por exemplo, da forma como nós somos acostumados a escrever, nós iríamos diretos nos resultados do que os artigos nos dizem, né? E graças a Deus tem muitos artigos na área da espiritualidade. Mas para dar uma leveza, né, à escrita, né, tirar um pouco daquele da escrita estritamente acadêmica, eu achei que era importante, né, a partir de mim, o convite para o seu Pedro, né, por conhecê-lo, pela proximidade, por ser meu vizinho, por saber da sua trajetória como pastor, para ele dar esse tom, esse lado mais espiritual, menos técnico no artigo. Uma forma de humanização, né? Uma forma de humanizar. Exatamente. É que dentro do hospital nós temos diversos setores, né? E sempre onde a espiritualidade a gente vê, né, o poder da fé, a questão de ter uma religião, né, a gente vê claramente nos pacientes que têm isso, né, que tem algum vínculo com alguma religião, independente de qual for, no período de terminalidade de um ente querido ou deles mesmos, a gente vê a forma como eles encaram o processo da doença e do morrer, né, de uma forma mais madura, de uma forma mais resiliente, de uma forma mais conformada, né, do que daqueles que não têm. Então, isso fica muito claro para nós. E muitos estudiosos da área hoje conseguem comprovar, né, tem inúmeros estudos. A própria Organização Mundial de Saúde, ela define, né, cuidados paliativos como uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes e de suas famílias, né, que enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável, né, ou seja, né, com a iminência da morte a todo momento, né, batendo a sua porta. E isso faz com que a pessoa faça uma avaliação, né, e seus familiares também uma avaliação, né, do porquê que aquilo está acontecendo. E nesse momento eles buscam muito, né, a espiritualidade, a fé, e nós sabemos que o ser humano, né, ele é um ser psicossocial e espiritual, como o senhor Pedro falou, né, não tem como a gente separar.
E ainda considerando-se que o ser humano, né, é um ser integral e que a dimensão espiritual faz parte dessa integralidade, né, a gente considera que o cuidado espiritual faz parte do tratamento daquele paciente, tanto quanto o tratamento medicamentoso ou qualquer uma outra terapia. Essa integralidade dentro do ser humano. Muito bom. O pastor Pedro, ele também é capelão, né, pastor Pedro? A gente, digamos assim... Estava indo o senhor tinha sido escolhido o capelão da Igreja do Evangelho Quadrangular, era só um naquela época, né, e era ele o capelão. Não sei como está agora. Eu trabalhei muito tempo nessa área no hospital regional e também no outro hospital particular aqui da cidade de Chapecó. A gente teve o privilégio e a responsabilidade também de ser, de certa forma, responsável, principalmente pelas pessoas vinculadas à nossa igreja, para nos momentos difíceis tentar ajudar de uma forma ou de outra, porque quando o paciente recebe a notícia lá do médico, ele dizendo, e é muito interessante a consciência que os médicos, os enfermeiros, eles têm na atualidade. Eu creio que cada vez com o passar do tempo, isso vai avançar cada vez mais, digamos assim, porque o científico, ele não pode ser uma ciência stop. Ele precisa ser uma ciência que vai caminhando, que vai buscando, que vai descobrindo. É claro que para você comprovar, por exemplo, alguma coisa espiritualmente, é muito mais difícil, podemos assim dizer, porque você não tem elementos físicos para comprovar. Mas você tem os elementos, digamos assim, da melhora do paciente, do bem-estar do paciente. Então, a gente tem, digamos assim, uma experiência de pessoas nas UTIs, nos prontos-socorros e assim por diante. E a gente, graças a Deus, digamos assim, a gente tem experiência de pessoas assim que, depois que a gente foi comunicado, depois que a gente foi... que o médico chega... Às vezes o médico chega e fala para a gente assim, olha, vai lá e fala alguma coisa para ele, enfim, expressa a tua religiosidade, ou a tua fé, ou a tua espiritualidade, porque o que a gente podia fazer, a gente já fez. Então, agora, não é verdade? Ou seja, cientificamente, digamos assim, os medicamentos já não têm... E a gente tem muitas experiências, graças a Deus, de que o quadro, digamos assim, ele se reverteu. Como se pessoas que estavam já num estágio assim desesperador, terminal, podemos dizer assim, eles retornaram e estão... Pessoas que estão cheias de saúde hoje, digamos assim, e a gente vai atribuir isso aqui. A gente vai atribuir aquilo que estava sendo feito, que não estava tendo um resultado visível, digamos assim. Eu creio que um complementa o outro, digamos assim. Eu acho que é como se fosse o nosso corpo, digamos assim. Nós somos um corpo, mas o braço, ele faz uma coisa, o nariz tem outra função, os olhos têm outra função, e eu creio que no ser humano também, digamos assim, o social tem a sua atividade, que é essencial, a enfermagem tem a sua função essencial, o médico tem a sua função especial, digamos assim, as pessoas que cuidam do espiritual, as terapias de auxílio, como nós podemos dizer assim, tem, digamos assim, um papel importante e muito essencial na vida de muitas pessoas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que este livro que a doutora escreveu, a antropóloga escreveu, essa primeira, digamos assim, eu acho que
o próximo, quem sabe, ela pode até se aprofundar, quem sabe, um pouco mais na área espiritual, na área terminal. E é tão notório, e eu creio que a doutora Fabiana, ela tem experiências até muito, quem sabe até mais do que eu, mas a gente vê pessoas que têm a sua fé ativa, que têm a sua espiritualidade ativa. No momento terminal, eu não vou dizer prazer, mas é o trabalho da gente. Acompanhou momentos em que a pessoa, na verdade, e a gente vê que as pessoas que têm a sua fé viva, que tem a sua espiritualidade viva, as pessoas vão partindo podemos dizer assim, com alegria no seu coração. Muitas pessoas até com um sorriso no seu rosto. Aí, enquanto que outras pessoas, digamos assim, elas vão assim e parece que elas têm um medo terrível, parece que elas não querem ir, elas ficam assim, na verdade, é porque falta-lhes alguma coisa. Eu acredito assim que falta o essencial na sua vida, que é a sua espiritualidade, que é a sua fé. E é isso que nos dá esperança, isso que conforta naqueles momentos especiais. Seu Pedro, só para complementar o que o senhor falou, isso não é algo observado só na prática empírica, no dia a dia. Nós temos hoje muitos estudos publicados, né, com resultados confiáveis nessa área, né? Então, de acordo assim, com muitos estudos, pessoas que desenvolvem certos valores e práticas, tais como a oração e a meditação, elas têm melhor qualidade de vida e respondem de maneira mais satisfatória quando submetidas a determinados tratamentos de saúde. Existem 2 trabalhos bem interessantes feitos aqui no Brasil. Um deles já teve alguns resultados preliminares. Foi feito, a instituição brasileira que participa é o Instituto Dante Pazzanesi, que é o Instituto Coração de São Paulo, em que eles participam de um trabalho para ver risco de morte, né? Que risco os pacientes têm de morrer, né? A gente calcula, a gente faz um risco de mortalidade baseado no risco global, né? Onde você coloca se a pessoa fuma ou não fuma, se é sedentária ou não é, se usa álcool, níveis de colesterol, níveis de pressão arterial, uma série de coisas é colocada e a gente consegue calcular esse risco de morte, né? E essa pesquisa que o Dante Pazzanesi participa, né, esse Instituto Brasileiro participa, eles avaliaram mais de 5.200 pacientes, né, e como resultado preliminar, eles já concluíram que a prática regular de atividades religiosas, sejam elas quais forem, reduzem o risco de morte em 30%. Isso porque ter uma religião promove bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou também que a religião contribui também para reduzir a carga viral em pacientes com HIV, além de reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. Por quê? Porque a religião promove a pessoa ter hábitos mais saudáveis de vida e hábitos mais seguros de vida. Né? Ela arrisca menos a vida dela, ou seja, valoriza mais. Então, pessoas que já têm uma religião, ao entrar num tratamento, seja um tratamento grave, como dentro da oncologia, ou enfim, qualquer outro, elas já entram com esse ganho, né? Porque elas já chegam elas já têm esse risco de mortalidade menor. Isso é comprovado cientificamente. E tem outros estudos que ainda comprovam o seguinte, tem um estudo bem interessante, feito por monges capuchinos, em que eles passaram algumas horas dos seus dias eu não me lembro agora detalhes do estudo, algumas horas do dia, durante vários dias, rezando por determinadas pessoas vítimas de câncer, sem que essas pessoas soubessem, sem levar em consideração se essas pessoas tinham fé ou religião. Para eles não interessava isso. O estudo era se o poder da oração deles podia atingir essas pessoas mesmo sem elas saberem. E os resultados foram fantásticos. Houve melhora significativa comprovado estatisticamente em números, né? Números, em resultados de exames.
Então, o poder da fé, o poder da oração, o poder da religião já está mais do que comprovado, né? O que falta, eu acho, são as pessoas entenderem que isso realmente funciona. E praticar, né? Praticar. Entender e praticar, né? De uma forma consciente e tal. Pastor Pedro, o senhor tem o livro com o senhor ou a senhora, doutora Fabiana? Eu não tenho aqui comigo agora o livro. Eu tenho ele aqui. Tem? Então pode mostrar. Isso, pode mostrar. Como é que as pessoas fazem se elas quiserem adquirir esse livro? Olha, pode entrar em contato no e-mail da Leonie. Acho que o seu Pedro, que está com o livro ali, ele pode passar, tem um e-mail para contato. Pode e tem a passar venda tem uma livraria em Chapecó também que vende, que é a Livraria das Faculdades. Uhum. E tem um contato que o seu Pedro pode passar ali, que daí que é com a organizadora do livro, ela pode dar maiores informações de onde encontrar e como encomendar. Uhum. Pode entrar em contato, então, eu vou deixar aqui o e-mail, Leonie. O bom é botar no bate-papo, seu Pedro. É que eu estou colocando, é que eu estou tentando. Você escreve? Então pode escrever. Eu escrevo, é Leonie. Leonie.Zenevics. Deixa eu ver se você escreveu o sobrenome dela. É CNE. VICZ. Zenevics. Tá, @uffs.edu.br. .edu.br, exatamente. Tem que só conferir se eu escrevi certo o sobrenome dela depois, mas acho que sim. Uhum. Qualquer coisa, depois o senhor pode entrar na página do Face da Secretaria e aceitar. Leonie Z. É Zenevics. O resto tá certo? O resto tá certo. Zenevics. Assim? Exatamente. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá bom. Olha, eu acho que a Bruna não vai conseguir, pelo jeito. Ela estava em Ijuí, ela ia sair às 2 horas de Ijuí, porque muitas pós-graduações na área da saúde funcionam aos fins de semana e ela dá aula numa. Uhum. Então, esse capítulo vocês escreveram em 3, né? O pastor Pedro, não, a senhora... Em 4, tem a professora Érica também. A Érica também. Como a senhora tinha me dito que ela não ia participar, eu tirei o nome dela dali. Mas vocês querem, entre vocês, falar um pouquinho do que vocês escreveram? Eu acho que foi basicamente isso. Eu escrevi mais esses estudos, né? Mais o lado, as comprovações, né? Uhum. E me surpreendeu de tantas comprovações. E só, não do que eu escrevi, mas eu só gostaria de dizer 2 coisas que eu acho importante. Os cursos hoje, os cursos da saúde, tanto da enfermagem quanto da medicina, isso não é uma norma, uma lei, mas a maioria deles tem uma disciplina já reservada aos cuidados espirituais e cuidados paliativos em saúde. Nós aqui na UFFS, tanto a enfermagem quanto a medicina tem essa disciplina que é desenvolvida. Outros cursos podem ter outros nomes, nem sempre esse é o nome, mas, por exemplo, na Universidade de Brasília, na UNB, o nome da disciplina é Amor, né, no curso de medicina. Enfim, então, já é algo em que a gente já sentiu a necessidade de se abordar de uma forma, lá na formação, né, do profissional de saúde, coisa que na minha época não existia, né? E o profissional, na minha época, não era preparado para cuidados espirituais, para nada disso. Isso era com o pastor, com o padre, com alguém que fosse ali, né? Então, isso já é uma preocupação hoje em dia. E dizer que aqui no Brasil tem muitos estudiosos nessa área, que nós temos para quem gosta, né, gosta do tema, eu até vou botar o nome dele aqui no bate-papo, que é o Dr. Fernando Lucchesi, que ele é um grande cardiologista, ele fez o primeiro transplante de coração no Rio Grande do Sul, ele participou do primeiro transplante cardíaco no Brasil com o Dr. Zerbini, ele era da equipe dele, e de uns anos para cá, de uns 10, 15 anos para cá, ele mudou totalmente a abordagem dele, ele trabalha somente espiritual e saúde.
Então, ele tem muitos livros escritos nessa área, ele promove muita coisa na questão de cuidados paliativos. Inclusive, ele conseguiu fazer uma ala no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, destinada só para pacientes em estado terminais, né? Com todos os cuidados espirituais, com os representantes das religiões lá dentro, com cuidados psicológicos, enfim, só voltado para isso. Até vou colocar o nome dele aqui, se alguém tiver interesse em expandir o conhecimento na área. Vocês escreveram um capítulo sobre fé, né? Mas o livro aborda outros cuidados espirituais. Quer dar uma palhinha, doutora Fabiana? Olha, o livro, ele aborda cada capítulo, né? Ele fala de uma área. Então, a fé no processo de saúde, cura e doença, o perdão, enfim, diga aí, seu Pedro, tem todos os capítulos aí, né? São todos assim, né? Os capítulos do livro. Isso, o nosso então foi a fé, mas seu Pedro pode dizer aí para nós. Isso. Então, espiritualidade na saúde, um cuidado à alma humana, a finitude do acontecimento, o ser compreendido pelo ser humano, e fala muito sobre o amor. E o amor é um tema que sempre é um tema atual. Mesmo que a gente não consiga mensurar o que é isso, a gente fala muito de amor, na verdade. Mas a gente sente, não consegue. Né? Mas a gente, quando a gente vai expressar, quando a gente vai materializar, muitas vezes é um pouco difícil. Fala sobre a empatia, olha que são assuntos assim, olha, né? A compaixão e a solidariedade. Fala também sobre o perdão, sobre a esperança, sobre a fé, sobre a resignação, sobre o cuidado, sobre a presença, sobre o diálogo, fala sobre o silêncio, fala sobre o olhar, fala sobre o toque, sobre a oração, sobre o método de permissão de partida e projeto Luzes, vivenciando e compartilhando experiências, e tem uma parte final do livro falando, então, alguma coisa sobre os autores, aquelas pessoas que ajudaram, então... Deixa eu só interromper, seu Pedro, para não perder, assim, não escapar. O projeto Luzes é um projeto que quase todos os professores da enfermagem e da medicina estão envolvidos. Alguns mais intensamente, outros menos, né? Também coordenado pela professora Leoni. É um projeto dentro da oncologia do hospital regional, em que se trabalha todos esses aspectos desse livro com os pacientes oncológicos internados lá, através de oficinas, o que cada um pode oferecer, né? Então, tem pessoas que vão lá, por exemplo, as tardes em que eu fui lá, eu fui para contar histórias. Isso me foi designado, um livro de histórias era para criança. Mas tem pessoas que vão lá para ouvir, outros para ensinar alguma coisa, tem oficinas de pintura em tela, enfim, uma série de coisas, e dentro dessas oficinas é trabalhado sempre um tema, conforme a fase em que o paciente se encontra, porque eles têm várias fases, né? Me referindo ao paciente oncológico, né? Então, tem aquele choque inicial, que a gente vai pegar o paciente revoltado, então, mais o pessoal da psicologia que trabalha com eles. Depois passa por uma longa fase de barganha, em que ele faz trocas, né? Mas se eu fizer o tratamento, tu vai ter que fazer isso para mim. Eles fazem trocas com os pacientes, né? Eles ficam tentando substituir. Depois vem a fase da aceitação, né? Que é um longo processo. Então, conforme a fase em que... né, vem a fase de luta, de querer viver, em que entra muito a espiritualidade, né? Então, é um projeto bem interessante, e ele tem o Vozes da Saúde junto, que é um coral, né, que também trabalha esses temas de forma lúdica e com canto lá dentro da ONU. A gente iniciou dentro da oncologia, não que cuidados paliativos sejam só na oncologia, e não que a oncologia seja só terminalidade, mas tem que se começar por algum lugar, né? E foi o local assim que a gente achou mais interessante assim de se iniciar esses projetos. É o que apresenta mais demanda, né? É o que a
pessoa muitas vezes está boa e recebe uma notícia de que talvez ela possa morrer daqui a alguns meses, né? Então é onde a gente tem. Pastor Pedro, abriu aqui, ó. Doutora Fabiana, a sua mensagem, as suas considerações, o que a senhora tirou de produtivo nisso tudo? O que a senhora pretende avançar? Bom, como eu já falei, não é exatamente... podem cooperar com a senhora, né, com o projeto de vocês. Eu acho que o principal é todos os seres humanos darem-se conta de que somos um ser, né, espiritual, psicossocial, né, que nós somos um conjunto de coisas, e que a saúde é um estado, né, psicológico, social, humano, físico, intelectual, cultural, né, em que nós somos, né, multi, né. Então eu acho que as pessoas podem contribuir tendo essa percepção e, sobretudo, né, tendo a compreensão um com o outro, de que cada ser é de um jeito, entende e percebe isso de uma maneira, mas que na dor e na iminência da morte somos todos iguais. É Deus que a gente recorre. Pode que uns digam outro nome, conforme as religiões e seus rituais, cada um tem os seus, mas na hora do aperto, eu diria que quem tem um respaldo espiritual, com certeza vai se sair muito melhor. Isso não só na minha prática observacional no dia a dia, mas também, né, pelos artigos que eu li. Então, que não é brinquedo, né? Não estamos brincando. A questão espiritual realmente ela é muito importante. Muito bem. Pastor Pedro, as suas considerações, a sua mensagem. Olha, me parece assim, olhando com um olhar um pouco espiritual para o nosso momento mundial, olhando para a nossa sociedade, olhando para tudo aquilo que está acontecendo hoje, me parece que o mundo está um pouco descentralizado. Eu creio assim que me parece que o homem, o ser humano, ele deixou o seu lado espiritual, ele deixou Deus. Quando eu falo lado espiritual, estou falando em Deus, estou falando em Jesus. O mundo deixou Deus de lado e começou a trabalhar sozinho nas diversas áreas da sociedade. Ou seja, eu acredito assim que Deus foi ficando de lado. Hoje, digamos assim, falando da nossa realidade, é verdade, as igrejas estão vazias, mas os locais de prazeres, os locais, estão cheios, digamos assim. Não que a pessoa espiritual ela não precise, não, ela precisa do seu lazer, ela precisa do seu bem-estar, mas nós não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida física. Eu acredito que um complementa o outro. Eu acredito que quando nós temos uma vida espiritual saudável e sadia, nós vamos ter um corpo saudável e sadio. Quando nós temos alegria espiritual, nós temos alegria física também. Mas quando a nossa vida espiritual, ela começa a descambar, quando nós começamos a deixar Deus de lado, eu acredito também que Deus também vai se afastando da gente. Como eu não uso Jesus, e olha que como eu não uso Deus, como eu não uso a minha fé, digamos assim, Deus vai se afastando da gente. Hoje é como se o ser humano não precisasse de Deus para nada. Hoje, digamos assim, o ser humano não consulta Deus para tomar decisões, na verdade. Cada um faz
aquilo que lhe apraz. E as consequências são terríveis, é verdade? Por quê? Porque quando nós não temos a nossa fé, quando nós não estamos plantados no desejo de Deus, a nossa vida começa a desmoronar, a nossa família começa a desmoronar, a sociedade começa a desmoronar, é verdade? Ninguém hoje consulta Deus para nada. Ninguém hoje, cada um faz aquilo que é interessante para si. É verdade? Quando nós estudamos teologia, nós estudamos vemos as formas, como surgiu o homem, como surgiu o mundo e assim por diante. E desde esses momentos existem alguns choques, digamos assim. O homem, dificilmente, ele aceita Deus na sua vida. Ele só aceita, digamos assim, a sua fé em Deus. Digamos assim. Ele só aceita no momento que ele está lá, que não tem mais outra solução. Exatamente. Mas enquanto ele tem uma esperança de uma outra maneira, ele vai buscar outra maneira e deixa Deus de lado. E isso é muito perigoso. Se nós vamos analisar, por exemplo, as nossas universidades, os nossos cursos, digamos assim, olha os nossos acadêmicos, digamos assim. Qual é o curso preferido pelos acadêmicos? Pela sociedade. Ninguém escolhe um curso para fazer aquilo que lhe dá prazer ao seu coração. A maioria dos cursos são escolhidos para, digamos assim, para que eu tenha um pouco mais de status, para que eu tenha, digamos assim, para que a minha condição financeira ela possa ser, digamos assim, sobressaída. Eu não tomo uma decisão acadêmica pensando no meu próximo. Eu tomo uma decisão acadêmica de fazer um curso, digamos assim, pensando no meu bem-estar. As pessoas não pensam no bem da sociedade, e isso é muito perigoso. Isso sai fora em contradição ao mandamento do amor, na verdade, ao mandamento do amor ao nosso próximo. Vamos dizer, eu estando bem, os outros, na verdade, ou eu estou fazendo alguma coisa porque eu estou ganhando. Eu preciso fazer alguma coisa se eu sou verdadeiramente uma pessoa de fé, que eu acredito em Deus, digamos assim. Eu preciso fazer alguma coisa não buscando um benefício próprio, mas buscando um benefício do meu da sociedade. Da sociedade. Se eu fizer isso, isso nos traz alegria. Isso nos traz paz no nosso coração. Isso faz com que eu me afaste do cigarro. Isso faz com que eu me afaste dos vícios. Isso faz com que eu me afaste da prostituição. Por quê? Porque isso agrada a Deus. E quando eu agrado a Deus, Deus me agrada também. Não é verdade? Veja a nossa situação hoje. Hoje nós estamos numa situação pandêmica, digamos assim. Se nós olharmos no nosso município, por exemplo, não tem mais vaga na UTI, não tem mais quarto nem na enfermaria, meu Deus do céu. As pessoas estão sendo atendidas nos corredores, estão sendo adaptados quartos para dar pelo menos um mínimo de atenção ao paciente, digamos assim. Mas por que acontece? Por que acontece isso? Não é verdade assim? Porque nós estamos hoje preocupados, digamos assim, em curar a causa. Quem causa essa pandemia? Quem causa a pandemia é um vírus. E o vírus destrói o nosso organismo, destrói o nosso pulmão, faz vou falar uma palavra, causa um distúrbio muito grande no nosso organismo. E os enfermeiros e os médicos estão ali trabalhando, mas ninguém se preocupa com o vírus. Não é verdade? Por quê? Porque quem estuda os vírus são os biólogos. Mas biologia não dá status, biologia não dá dinheiro. Não é verdade? Então, é muito melhor eu fazer medicina, que eu vou tratar a causa, que eu vou tratar a consequência, mas eu não vou agir. O mundo inteiro está correndo atrás de encontrar uma vacina. Não é verdade? Mas ninguém sabe muita coisa sobre a vida desse vírus. Não é verdade? Quando eu descubro a vida, como é que ela é formada, como é que ela funciona, como é que ela veio, como é que eu tenho uma maneira de controlar, mas ninguém estuda isso. Não é verdade? Na biologia, hoje se estuda mais o meio ambiente, porque também é uma coisa que dá status e que dá dinheiro também.
Eu ia dizer, eu fiz uma pós há pouco tempo de aconselhamento pastoral e definidos bio, psico, sócio, eco espiritual, ou seja, o meio ambiente também está incluído, né? Então, são situações assim que quando a gente começa a analisar o porquê de todas as coisas, e aí a gente vai achar, digamos assim, vou achar culpado, não vou achar culpado, isso não vai resolver, digamos assim. Eu preciso ter uma consciência, em primeiro lugar, que Deus está no comando de tudo. Eu posso ser o maior cientista do mundo, mas todo o conhecimento que eu tenho não me concede um dia de vida a mais. Eu posso ser o Não maior posso cientista. acrescentar nem tirar. Eu posso ser o maior cientista do mundo, prêmio Nobel da Paz, prêmio não sei do quê. Eu não posso acrescentar 1 centímetro de altura no meu corpo, mas Deus pode fazer isso, não é verdade? Então, se a sociedade se voltar para Deus, buscar a presença de Deus, porque a gente queira, a gente quer não queira, a vida e a morte, digamos assim, Deus tem o controle. É verdade. Quem estuda a saúde da humanidade, por exemplo, quem estuda antropologia, quem estuda outras ciências voltadas para esta área, ela sabe que desde que nós temos conhecimento do ser humano aqui nessa terra, sempre existiram enfermidades de que a medicina não conseguiu descobrir a cura. É verdade. Ficamos felizes quando o Dr. Fleming descobriu a penicilina. Olha, as pessoas morriam por uma infecção qualquer e ele foi lá, descobriu a penicilina e hoje a gente aplica. Toma, que coisa maravilhosa. Mas surgiram outras enfermidades. Por quê? Porque sempre Deus vai estar no controle de tudo. É verdade? Sempre Deus é que vai dar a palavra final. E eu agradeço a Deus porque Deus deixou para o homem desenvolver o conhecimento científico. Deus disse para o homem: vai em busca, vai buscar, vai estudar, que você vai aprender. Então, cada um, eu creio assim, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. O científico precisa fazer a sua parte, mas Deus não pode ser deixado de lado. Quando Deus é deixado de lado, ele, não vou dizer que ele nos deixa, mas ele deixa que a gente comece a se virar. E isso é triste, isso é terrível. É por isso que a situação está muito difícil nos dias de hoje. Verdade. Verdade. Então, precisamos fazer essa conscientização desde a criança, né? Tem que mudar o contexto todo de ensino desde pequeno, que daí quando a pessoa já cresce com essa visão, né? A sociedade, ela é cíclica, né? Uhum. Ela se desenvolve conforme a orientação dos pais. E aí entra o contexto da família, o contexto familiar, o contexto da educação. A boa educação não é somente aquela que ensina as ciências, que ensina as matemáticas, que ensina o melhor conceito, a melhor orientação que nós deixamos para os nossos filhos é o bom caráter, é a verdade, é o amor, é o carinho, é a compreensão, é o perdão. Isso a pessoa leva para o mundo inteiro, para a vida inteira, aliás. São ensinamentos básicos que a criança precisa ser ensinada desde que ela nasce. Aliás, desde antes de nascer, quando nós colocamos a mão sobre o ventre de uma mãe, nós oramos pedindo para Deus abençoar aquela criança e orientamos a mãe a sempre estar abençoando aquela criança e não amaldiçoando, porque muitas vezes, muitas mães acabam amaldiçoando seus filhos, até sem saber, digamos assim, não sabe, ninguém ensinou para ela, e muitas vezes aí os filhos sofrem o restante da vida. Então, ensinar a criança no bom caminho que ela deve andar, ela vai andar sempre no bom caminho e vai ter paz e alegria durante toda a sua vida, com toda certeza. Verdade. Verdade. Doutora Fabiana, só me resta agradecer a sua disposição de estar com a gente nesse tempo. Fiquei muito feliz, foi muito produtivo. Pastor Pedro, né, nosso parceiro sempre que a gente precisa dele, ele está à disposição. Que o senhor continue contribuindo, que o senhor leve outras pessoas no seu caminho, que o senhor gere discípulos, pastor. Vou deixar o meu abraço aqui também para o pastor Getúlio, para a professora Neuci, que é a esposa do pastor Pedro, que foi minha professora, eu gosto muito dela. Para todos os nossos conhecidos aí de Chapecó.
E para todos aqueles que nos assistem agora e vão assistir depois, porque a live fica disponível, depois podem compartilhar, né? O livro, então, tem à disposição na livraria das faculdades de Chapecó. Eu acredito que deve ter o site dessa livraria, vocês podem procurar no Google, deve aparecer ali, dá para pedir online, né? Ou então no e-mail que a doutora Fabiana disponibilizou ali. E quem gosta, né, de contribuir com grupo de pesquisas, com essas coisas assim, procurem, se insiram, cooperem, né, com o crescimento da sociedade. Nós fizemos hoje um pequeno insight do quanto é importante considerarmos os cuidados espirituais. O pastor Pedro e principalmente a doutora Fabiana fundamentou, né? Tem dados comprovados já, dados científicos comprovados. De quanto mais equilíbrio nós mantemos, melhor é a qualidade da nossa saúde. Convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria, no YouTube, SEC, espaço SC. Gratidão a Deus pela vida de todos vocês, pela vida das pessoas que se dispõem a cooperar conosco, que Ele possa continuar cuidando de vocês em cada minuto que vocês respirarem, porque agora Ele precisa cuidar até do nosso respirar, né? Um descuido, você respira o vírus. Lembre-se, a qualidade da nossa saúde física está atrelada aos cuidados que temos com a nossa saúde emocional e espiritual. A nossa próxima live é dia 2 do 12, quarta-feira, às 17 horas. Nós abordaremos a quarta doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular e estarão conosco o pastor Maximino e a pastora Sandra, também aí de Chapecó. Às 19 horas, participe da live da Santa Catarina, por uma Santa Catarina missionária. Pastor Pedro, falando no momento difícil em que nós nos encontramos, vou pedir para o senhor encerrar fazendo uma oração pelas pessoas que estão precisando nesse momento. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro neste momento, Senhor, por aquelas pessoas que receberam uma notícia desagradável, Senhor Deus, nesse dia. Quem sabe não tem mais esperança, Senhor, científica, mas a palavra final é tua. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha com a tua misericórdia e com a tua graça, abençoar a vida de cada um, curando, Senhor, as enfermidades do corpo e também as enfermidades da alma. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as famílias, ó Pai. Que o Senhor derrame do seu amor, da sua bênção e da sua graça. Meu Deus e meu Pai, aquelas pessoas que participaram conosco, Senhor Deus, neste momento especial, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe, ó Deus, a tua filha, a doutora Fabiana, Senhor, que está contribuindo, Senhor, a pastora Graça, que o Senhor derrame da sua graça, da sua bênção. Assim, ó Deus, abençoamos cada um com a bênção poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Boa tarde a todos, muito obrigada, Deus abençoe. Até quarta-feira. Obrigado, até mais. Beijo.